Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, é um prazer estar falando com vocês de novo, né? A gente queria estar mais perto, mas não consegue nesse momento. Mas vamos lá, a gente não pode deixar para trás o estudo da palavra de Deus que estávamos fazendo. É um momento que acho que todos nós temos um pouco mais de tempo, então vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível e, conforme prometido no domingo, vamos continuar o nosso estudo a partir de hoje, ok? Todas as terças-feiras eu devo estar disponibilizando um vídeo com a continuação do estudo. É, Vamos voltar só um pouquinho para dar fazer uma revisão bem breve daquilo que já tínhamos falado, começando com o que é escatologia. Escatologia é a divisão da teologia sistemática que estuda as profecias bíblicas sobre o futuro. E por isso a escatologia também é chamada ou definida como a doutrina das últimas coisas. E é uma área de teologia que desperta muita curiosidade e muito interesse na maioria dos cristãos, ok? O clímax, a escatologia é o clímax da revelação divina. Ela fala sobre a razão da criação do mundo, o cumprimento dos propósitos de Deus para a humanidade. É talvez aquilo que mais gere curiosidade, aquilo que nós mais queiramos saber. O termo escatologia, ele começou a ser utilizado no século XIX e vem de duas palavras, escatos, que significa último, e logos, que significa palavra ou dissertação. Então seria uma palavra sobre as últimas coisas, uma dissertação sobre as últimas coisas. Acabou sendo traduzido no final como doutrina ou estudo sobre as últimas coisas, ok? É, a escatologia tem algumas divisões, isso a gente já tinha visto no nosso último encontro, na nossa última aula, e uma delas é com relação ao tempo da profecia que está sendo estudada, ok? Ela estuda basicamente três tipos: profecias que já se cumpriram, profecias no Antigo Testamento, por exemplo, se cumpriram a respeito da vinda de Cristo, profecias que estão se cumprindo, estamos vivendo um tempo em que profecias se cumprem, acho que não precisamos explicar isso para ninguém nesse momento, e profecias que ainda vão se cumprir. Então existe uma divisão com relação a esse tempo, e essa divisão trata da escatologia inaugurada e da escatologia futura. Escatologia inaugurada sendo aquilo que já se cumpriu ou está se cumprindo, já começou a se cumprir, e escatologia futura sendo aquilo que, como o próprio nome diz, há de se cumprir no futuro, conforme a palavra de Deus. A escatologia também pode ser dividida é, com relação ao objeto da profecia estudada, ok? Nós temos a escatologia geral e a escatologia individual. A escatologia geral trata acerca do futuro do mundo, do futuro do universo. A escatologia individual trata acerca do futuro individual do homem, de uma pessoa, de um povo, é, é, e não da humanidade no geral ou do universo no geral, ok? Na escatologia geral, por exemplo, temos temas relacionados ao fim do mundo, ao fim dos tempos, ao fim da vida na Terra, ao fim do universo, enfim. A escatologia individual trata a respeito de povos específicos ou de pessoas específicas. Demos esse exemplo na nossa última aula, falamos a respeito de dois textos bíblicos que separam muito bem o que é escatologia geral e escatologia individual. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11 e Salmo 90. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala de escatologia geral, enquanto que Salmo 90 fala a respeito daquilo que acontece com cada indivíduo. Quais são os principais assuntos na escatologia? E aqui nós entramos efetivamente na aula de hoje, ok? Um estudo escatológico mais completo, ele precisa estudar alguns assuntos que são muito importantes para que a gente possa afirmar que fizemos o estudo escatológico, ok? O primeiro assunto são as profecias em relação a Jesus Cristo. São as profecias messiânicas, por exemplo, são as profecias que já aconteceram no Antigo Testamento, as profecias que já se cumpriram na primeira vinda de Cristo, aquilo que comprova efetivamente que Jesus Cristo é o Messias. Esse é o assunto mais importante do Antigo Testamento, é a preparação do caminho para a vinda de Cristo. Também quando falamos de escatologia, de profecias com relação a Cristo, falamos também daquilo que acontece no Novo Testamento e às vezes até no Antigo Testamento em alguns casos, como por exemplo no livro de Daniel, que traz diversas profecias a respeito da segunda vinda de Cristo. Ok? É, Outro assunto muito importante estudado em escatologia são as profecias em relação
a Israel, Israel como sendo o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus, aquele é, a quem Deus escolheu para chamar de seu, né? Nós sabemos que somos ramos enxertados nessa árvore, mas a árvore original tratava de Abraão e da sua descendência. E Deus fez muitas promessas e falou a respeito de muitas e muitas profecias com relação a Israel. Dessa maneira, é muito importante também que a gente estude estas profecias e possa entender como é que Deus trata aqueles que são seus, porque afinal de contas nós hoje somos também o Israel de Deus. Esse estudo inicia desde as primeiras promessas feitas a Abraão no livro de Gênesis. Existem também profecias em relação aos gentios, profecias em relação àqueles que não são o povo escolhido de Deus. Nós até vimos até aqui no nosso último encontro, uma dessas profecias ocorreu ainda na família de Noé, quando Deus faz uma revelação a respeito do que acontecerá com a descendência de Noé, especificando cada um de seus filhos. Lembrando que Cão e Jafé são considerados gentios, porque Abraão é descendente de Sem, o povo semita é considerado o povo judeu, ok? Existem também profecias com relação a nós, profecias com relação à igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existem muitas profecias que podem ser encontradas, ok? Essas profecias mostram que Deus escolheu para si um corpo formado de santos. Nós vamos falar um pouquinho mais no futuro aí a respeito das 7 igrejas da Ásia, por exemplo, que nada mais são do que profecias já inauguradas a respeito das igrejas ao longo do tempo. Além de serem igrejas que existiam efetivamente na Ásia, é, o Apocalipse traz revelações a respeito de cada uma dessas igrejas que mostra que elas eram tipos, que elas eram é, é, símbolos das igrejas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, as profecias deixam muito claro, quando falam a respeito da igreja, que Deus escolheu para si pessoas não apenas do povo judeu, mas dentre judeus e gentios, Deus escolheu para si um povo santo. Outra coisa abordada também no estudo da escatologia é o estado intermediário. O estado intermediário dos homens, tanto os salvos quanto os ímpios, após a morte, onde eles estão, o que eles estão fazendo, estão dormindo, estão acordados, terão lembrança de nós, não terão lembrança de nós, saberão que estamos vivos, saberão quem dos seus queridos foi salvo, quem não foi. Nós temos diversas profecias a esse respeito e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Outro assunto muito importante estudado é o milênio. O milênio vai ser como? Vai ser quando? O que é que vai acontecer no milênio? Onde estará a igreja no milênio? Onde estará Cristo no milênio? Esse assunto é muito discutido em Apocalipse 20 e ele fala a respeito de nós, ele é algo de tremenda importância para nós, igreja. Outro dos assuntos também discutido é o juízo final, um estudo sobre o julgamento de todos os homens, um evento, o juízo do grande trono branco, como será o juízo de Deus sobre as obras, a prova das obras, o que é que vai acontecer. Tudo isso é importante que nós estudemos e nós vamos perceber que quando falamos a respeito de escatologia ainda não inaugurada, como por exemplo o juízo final, existem algumas correntes teológicas que falam a respeito disso. Algumas pessoas creem de um jeito, outros creem de outro jeito. Algumas interpretações tratam isso de uma maneira, outro de outra maneira, principalmente com relação à cronologia. O que é que vai acontecer antes, o que é que vai acontecer depois. Então, nós vamos estudar também um pouquinho a respeito dessas correntes teológicas que tratam a respeito da escatologia ainda não inaugurada, da escatologia futura. Nós falamos a respeito do estado intermediário, onde estão as pessoas hoje, por exemplo, mas nós vamos falar também a respeito do estado eterno. Como será a vida na eternidade? Como será a vida com Cristo para todo sempre? Apocalipse 21 fala a respeito disso e outros textos bíblicos também falam a respeito disso. Nós vamos falar a respeito do vislumbre que Deus nos deu de novo céu e nova terra. Lembrando que aquilo que está escrito na Bíblia nos deixa com saudade de algo que ainda não vimos. Aquilo que está escrito na Bíblia nos deixa com um gostinho de quero mais, porque a palavra de Deus nos revela que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem preparado para nós é ainda muito maior, muito mais profundo, muito mais bonito e verdadeiro do que aquilo que a nossa mente limitada consegue alcançar. Então, nós vamos falar sim sobre a vida dos justos com Cristo no novo céu e nova terra, mas também precisamos falar, apesar de não ser um assunto tão agradável, nós precisamos falar em como será a vida dos ímpios no tormento eterno, no lago de fogo e enxofre, no lugar onde há chamas, no lugar onde há pranto e ranger de dentes. Como será isso, né? Às vezes a gente não quer nem saber disso, mas é muito importante que nós possamos conhecer tanto uma coisa quanto a outra para agradecer ao Senhor Jesus pelo sacrifício dele na cruz todos os dias. É, Também vamos falar a respeito de diferentes interpretações escatológicas. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. Existem pelo menos duas correntes teológicas diferentes que falam a respeito disso. Quando falamos a respeito de segunda vinda de Cristo, arrebatamento, existem, por exemplo, os pré-milenaristas dispensacionalistas. O que quer dizer isso, Mauro? Que palavrão é esse? Enfim, eles acreditam que esse evento vai ser em duas etapas, começando com o arrebatamento secreto da igreja, eh, que é aquele em que ninguém vai ver nada, simplesmente de uma hora para outra nós sumiremos e estaremos com Cristo, ok? Esse será o primeiro evento da segunda vida de Cristo, será a primeira fase da segunda vida de Cristo. A palavra arrebatamento, ela nem existe na Bíblia, mas ela foi traduzida por um termo que está em Tessalonicenses 4,17, para se referir ao encontro repentino da igreja com Cristo nos ares. Ok? É, Aí depois disso vem a grande tribulação ou tribulação, um período de tribulação intensa que atinge o mundo. Para quem defende um arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, a igreja sobe com Cristo antes da tribulação, isso significa que a igreja não vai passar por esse período. Outras pessoas já afirmam que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Essa grande tribulação dura 7 anos. Esses 7 anos são tomados a partir de uma profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, e de um esquema específico de leitura do Apocalipse. Vamos falar disso detalhadamente também nas próximas semanas. E existe quem defende também o arrebatamento pós-tribulacionista, ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação e vai ser levada com Cristo apenas no final dela, ok? Acho importante salientar que nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, cremos num arrebatamento pré-tribulação. Mas, independente disso, o importante é que estejamos prontos para o arrebatamento no momento em que ele aconteça, ok? Outro ponto muito discutido, com diferentes interpretações escatológicas, é o anticristo. Quem ou o que é o anticristo? Esse ponto nós vamos estudar o aparecimento de uma pessoa, ou de um sistema econômico, ou de um sistema de governo, ou de um sistema religioso, enfim, que vai exercer um governo unificado sobre o mundo e vai agir com grande oposição a Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de quem é o anticristo. Outro ponto muito discutido é o milênio. O milênio descrito em Apocalipse 20 fala sobre o reinado dos santos com Cristo. O que é que vai acontecer no milênio? Vão nascer pessoas? Não vão nascer pessoas? Nesse tempo, a palavra de Deus nos diz que Satanás estará amarrado, ou seja, ele não vai poder tentar as pessoas não se rebelarão contra Deus durante o milênio. Mas no final do período do milênio, Satanás será solto. E algumas pessoas que estavam vivendo no milênio farão o que nesse período quando Satanás puder tentá-las, né? Algumas pessoas interpretam o milênio como um período literal depois da volta de Cristo de 1000 anos. Outros interpretam como um período simbólico, que não necessariamente deveria durar 1000 anos desses que temos na Terra, ok? É, Existem diferentes correntes teológicas, escatológicas, e o principal assunto discutido é o milênio e o modo que se interpreta o Apocalipse como um todo, ok? Essas correntes teológicas são 4 divisões diferentes. Dentro de cada uma dessas divisões, existem interpretações de alguns pontos específicos. Nós vamos começar na próxima semana a ver cada uma dessas 4 principais escolas escatológicas. É, Eu gostaria de dizer a vocês que deixem suas perguntas, seus comentários aqui embaixo no vídeo. Eu vou tentar, no decorrer da semana, responder a todas as perguntas que forem deixadas, ok? E se você quiser, fique à vontade para compartilhar esse vídeo com quem você preferir, ok?
Fique com a gente, vamos continuar estudando a palavra de Deus, não apenas hoje, não apenas durante a quarentena, mas sempre, todos os dias, porque ela é a principal razão da nossa fé, ela é a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima.